E aí pessoal, beleza? Eu sou o Jean, seja bem-vindo ao Code Hints e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre módulos e funções dentro do Elixir. Bom, eu estou aqui com o terminal aberto e nele eu vou abrir agora o nosso Visual Code. Com o nosso editor aberto, eu estou aqui dentro da minha pasta e eu vou criar um arquivo chamado app.ex. E aqui nós vamos começar a trabalhar com o nosso código Elixir e não é mais naquele terminal interativo, beleza? Bom, eu vou dar uma rápida explicação aqui sobre funções e módulos para vocês entenderem um pouco melhor. O nosso módulo vai ser o quê? Ele vai agrupar vários métodos e outros módulos para que você consiga organizar. Um bom exemplo seria você definir todos os seus métodos referentes a cálculos num módulo chamado cálculo. E aí você teria o método soma, o método subtração, o método divisão e todos os métodos relacionados a string você ia definir em um módulo chamado strings e ali você ia fazer toda a tratativa de string. Vamos entender melhor isso daqui na prática. É bom você entender que no Elixir tem algumas funções que nós conseguimos usar que você não precisa importar nenhuma biblioteca, não precisa importar nenhum módulo. Isso porque a linguagem tem um módulo chamado kernel e nela tem diversas funções básicas para você conseguir utilizar durante o seu desenvolvimento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a documentação onde explica sobre esse módulo chamado kernel, beleza? Vamos lá, como que eu defino um módulo nessa linguagem? É muito simples, você vai usar a palavra reservada defModel e aqui você vai colocar o nome desse módulo, vai ser, por exemplo, teste, nosso primeiro módulo chamado teste. Perceba que eu defino essa palavra reservada defModel, coloco o nome do meu módulo e depois do e o end no final. E tudo que tiver escrito dentro dessa estrutura vai estar guardado dentro desse módulo. Eu vou começar definindo uma função def e eu vou chamar essa função de hello. Ok? Vou colocar o do e o end. E tudo que tiver dentro dessa estrutura agora está dentro da minha função e, consequentemente, dentro do módulo teste. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui que eu quero que receba um parâmetro que vai ser o nome. E eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Hello. E o nome da pessoa. Ok? Como que eu vou chamar esse módulo? Porque se eu somente executar isso, ele não vai ter nenhum resultado. Eu vou salvar aqui para vocês verem. Vou chamar aqui no terminal Elixir e o nome do nosso app. E ele não fez nada, porque eu preciso chamar agora, eu preciso executar esse código que eu criei. Vou chamar teste e o nome do nosso método hello. Eu vou passar aqui o meu nome, Jean. Salvei e vou executar novamente. Olha só que massa, ele também não funcionou. Fala assim, nossa, mas o que está acontecendo? Essa função ela está retornando uma string. No Elixir, quando você não coloca nada, ele não precisa fazer tipo... Em outras linguagens que nós colocaríamos return aqui. Aqui não. A última expressão ela vai ser o retorno da estrutura aqui que nós estamos utilizando. Aqui no caso é um método, ele vai ser o retorno do método, simplesmente o que eu coloquei aqui na tela. Mas aqui eu preciso falar para ele escrever isso na tela. E tem um método, que é esse io.puts. E aqui ele é um método que eu passo um parâmetro para ele. E agora quando eu salvar e executar esse código, você pode ver que ele vai falar hello Jean. Uma outra coisa que quando você começa aqui no Elixir você pode estranhar bastante é que os métodos eles não precisam, os parâmetros não precisam ser passados entre parênteses. Eu posso remover esse parênteses. É muito usual isso daqui, eu uso bastante. A partir de hoje vocês vão ver que eu não uso os parênteses para ficar passando os parâmetros e funciona normalmente. Ó. Eu salvei, vou executar novamente, olha só, hello Jean. Beleza? Você pode criar vários módulos aqui, abusar dos módulos e fazer o teste que você quiser. Eu vou excluir, por exemplo, esse módulo aqui, vou definir um outro módulo chamado calc. E aqui eu vou colocar um método chamado sum. Vou definir aqui, ó, def sum, vai ser um método de soma. Eu vou passar para ele um parâmetro e o a e o b, ela vai pedir dois parâmetros, ok? Muito simples. E aqui eu vou fazer o seguinte, a mais b, e esse daqui vai ser o retorno. Ao invés de eu chamar a nossa função que nós utilizava ela antes, eu vou chamar agora calc e vou chamar nosso método sum. E vou passar para ele um
e 1. Vou salvar e quando eu executar, olha só que legal, ele retornou o resultado. Vou limpar aqui o terminal. Um outro detalhe que vocês têm que se atentar é que os módulos eles começam com a letra maiúscula e as funções começam sempre com o caractere com a letra minúscula, tá? Isso daqui vocês têm que prestar bastante atenção com isso, porque senão vai dar alguns probleminhas aí. Certo? Aqui no Elixir você consegue definir funções com o mesmo nome, porém tratar elas com parâmetros diferentes. Um exemplo seria a nossa função soma, eu vou definir a função sum, mas eu quero que o cara possa passar também somente um número. Quando ele passar somente um número, eu quero que ele faça o seguinte, ele vai pegar esse número e ele vai retornar simplesmente esse número. Aqui agora, eu vou executar esse código, salvei o arquivo, quando eu executar, nossa função retornou 2, mas quando eu passar um parâmetro, ele não vai mais dar um erro e ele vai retornar 1. Porém, se eu passar 3 parâmetros aqui, isso vai dar problema. E uma das formas de resolver era criar uma outra função com 3 parâmetros, ok? Uma forma legal também de resolver isso é você definir um valor default para os parâmetros. Um exemplo seria eu definir um terceiro parâmetro aqui chamado c, e eu passo essa barra aqui e eu falo o seguinte, eu quero que essa função tenha por default 0 se ninguém passar nada. E aqui eu vou pegar e vou somar com o terceiro elemento, ok? Quando eu executar esse código, você pode ver que ele retornou aqui 4. 1 mais 2 deu 4. E se eu omitir esse terceiro parâmetro e executar, vou limpar aqui a tela que está um pouco... E ele funcionou normalmente. Eu posso remover essa função e definir um default para o b também. Dessa forma, o nosso código fica menor, fica mais fácil de entender e funciona da mesma forma. Olha só que legal. Vou pegar agora, vou passar um único parâmetro, que vai ser o 5. Beleza? Funcionou normalmente. Treine bastante isso, estuda bastante isso, beleza? É isso aí, pessoal, e até a próxima. Falou!